Olá, maravilhosas! EmpoderaCast, episódio 6, com Amanda Beauty. Ela que está há 3 anos no mercado e já está formando empresárias de sucesso. Vamos ter um papo aqui sobre a importância de adquirir conhecimento, tá? Quem for entrando na live já vai curtindo, já vai mandando para alguém que precisa participar desse papo muito construtivo e que pode elevar o seu nível de consciência. Oi, Amanda maravilhosa, já está entrando aqui. Se estiver pronta, me dê um ok, que eu já te chamo e a gente já inicia esse papo de milhões. Vou mandar para algumas pessoas e a gente já começa. O EmpoderaCast está sempre trazendo mulheres de sucesso com histórias inspiradoras para vocês, tá, gente? Boa noite, maravilhosa. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Olá, maravilhosa! Tudo Tudo bem? bom? Deu Perfeito. uma travadinha, mas já voltou. Voltou? Perfeito. E aí, como você tá? Como foi seu sábado? Tudo bem, tudo certo. Eu fiz meu sábado, fiz minhas unhas, atendi cliente, de tudo aconteceu por aqui já. Ah, E aí? sim, uma agenda super produtiva, isso aí, isso mesmo. Aí eu também já produzi algumas coisas aqui que em breve vocês vão estar vendo. Mas enfim, é assim a vida de empresária. E conta mais sobre como está sendo esse seu processo de 3 anos que você está na área beauty. Assim, eu falo que foi uma trajetória bem longa nesses 3 anos, assim, considerando, assim, 3 anos é pouco tempo, né? E já aconteceu muita coisa, assim, de mudança na minha vida, de transição e tudo. Então, eu comecei em 2022, mesmo assim, que eu iniciei com tudo na área. Comecei primeiro na sobrancelha, aí não teve muita cliente, aí fui pro lash lifting, continuou dando aquela patinada. Entrei na área dos cílios em agosto de 2022. E daí foi quando deslanchou em 3 meses. Minha agenda deu aquele boom mesmo. Já fiquei reconhecida na cidade, tudo. E depois de um ano, que daí foi quando eu comecei a sentir a necessidade de elevar ali o nível do meu negócio. Que daí foi quando eu tava me sentindo para empresa, agenda. E foi quando eu decidi que eu queria casar e tudo e construir uma família. E tendo uma agenda lotada, eu sabia que isso não ia ser muito capaz, assim como eu gostaria. Você, né, sendo mãe, você já Sim. sabe como é. E eu acompanhei você desde tudo na tua gravidez, então eu vejo que realmente foi isso que acompanhar outras empreendedoras, empresárias que tinham uma família. E Uhum. que muitos de nós, né, que eu falo assim, não é todo mundo que quer ter uma empresa, um estúdio cheio de cliente, lotado, às vezes as pessoas querem a calmaria. E foi isso que. Então, ali após um ano foi quando eu comecei a escalar minha empresa. Muitas coisas aconteceram de errado, né? Investindo em lugares, em ambiências erradas. E depois, sim, foi quando deu tudo certo. Então, em 2025, digamos assim, que foi quando começou a dar certo a administração, mentorias e toda essa questão, assim. Então, foi 3 anos, muitas coisas acontecendo, assim. Mas eu digo que o que mais me manteve em pé e, de fato, não parando para analisar para isso, para aquilo, foi olhar de fato o que eu queria, não o que o mercado estava ditando, principalmente a agenda lotada, que na área da Uhum. beleza não é falado sobre agenda lotada. E eu não queria isso, né? Eu queria, de fato, construir uma coisa e um legado que seria leve, seria tranquilo de viver, assim. Sim, sim. E realmente a gente vê que 3 anos é um tempo muito curto e que você evoluiu muito. O que você acredita que fez toda a diferença para essa evolução sua? Da Amanda de 3 anos atrás para a Amanda de agora. A nossa conversa de fato aqui, que é o conhecimento. Uhum. Então, assim, não só adquirir conhecimento, né? Porque na área da beleza tem muito isso. Ah, eu quero aprender isso, vou investir em curso aqui e ali. E as pessoas não aplicam, né? Muitas vezes a gente só assiste, só tem conhecimento, tem conhecimento. E eu acredito que o que de fato fez a virada de chave, assim, foi, além de ter o conhecimento, adquirir, estar investindo na ambiência certa, foi de fato começar a aplicar.
Então, o que mudou muito foi começar essa parte de mentoria, porque a mentoria para curso ela é muito diferente, né? O curso em si a gente tem conhecimento, a gente adquire o conhecimento. Na mentoria é como se desenvolvesse, né, todo esse conhecimento. Isso, na mentoria eu vejo que a gente vai mais pela parte mental, a gente desbloquear a nossa mente, né? Porque quando a gente faz um curso, a gente aprende ali a técnica, mas a gente não sabe como aplicar isso no dia a dia, como aplicar o marketing também na nossa empresa, como gerenciar as nossas finanças. Então, quando a gente tem uma mentora que vai guiar a gente, que já passou pelo processo e vai guiar a gente para a gente passar pelo processo do modo correto, isso é muito importante também, principalmente a questão mental. Que eu vejo que tem muitas meninas que com 3 anos, eu vi que tem empresas que com 5 anos acabam. Então, empresas com mais de 5 anos são coisas raras de se acontecer. Então, assim, principalmente pela questão mental, tem pessoas que não conseguem deslanchar porque ficam presas com medo ou não conseguem passar por um processo de dificuldade. Então, ter uma mentora é muito importante por tudo isso. Sim, com certeza. E outra questão, você está mais focada agora em atendimentos, poucos atendimentos e mais a questão do ensino, ou você ainda está no foco dos atendimentos? Hoje, o foco em si do meu negócio está muito mais na mentoria, de estar ali com as minhas mentoradas, com alunas, do que em atendimentos. Então, eu tive que ter um modelo de negócio bem estruturado para isso acontecer. Porque ano passado, que foi quando eu decidi a administração de curso, que é o que muitas vezes acontece. Vou ministrar curso, começa a divulgar tanto curso, que esquece que você tem a cliente ali, né? Que precisa ter a cliente, que é onde você já tem garantido. Então, eu precisei trazer esse modelo de negócio, estruturar ali com as clientes, e as clientes super entenderam, porque eu precisei diminuir a frequência. Então, por exemplo, digamos que lá, julho do ano passado, meus resultados eram completamente diferentes, tanto em atendimento quanto na administração de curso e mentoria. Então, eu precisei ajustar isso com as clientes, demandar de fato ali, olha, o atendimento é de X horário a X horário. Não passo de X horário. Então, precisei trazer toda essa estrutura de fato para atendimento, para que elas entendessem, eu conseguisse fidelizar elas e de fato elas entendessem que, poxa, ela tá com a gente, mas ela tá evoluindo. Então, eu precisei dessa estrutura e daí sim eu comecei a ir para administração de curso e daí da forma certa, né? Porque eu fiquei 6 meses ali tentando e sem vender, tanto o curso quanto então, isso é muito frustrante para quem começa, né? Porque, nossa, mas eu sou tão boa ali no atendimento, por que não vende? Então, muitas começam a se cobrar por isso, mas às vezes é uma falta de estrutura. Conhecimento você já tem, o que falta é estruturar esse conhecimento, né? E, de fato, a venda, porque a venda de curso, mentoria, é muito diferente de um atendimento, né? Uhum. Então, muito diferente que eu falo assim na questão, na hora que a gente entra no digital. Porque para conexão é igual atendimento. Precisa dessa conexão para acontecer uma venda, Sim. né? Não adianta. Uhum. E você já foi CLT? Não, nem cheguei a entrar. Eu enviei bastante currículo há três não, há uns 4 anos atrás, em 2021 para 2022. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que sabe quando você fala assim, eu vou enviar aqui, mas danada se não der certo? Uhum. Sempre coloquei na minha cabeça. Beleza. Então, tipo assim, ou era um ou era outro, e eu não tinha outra opção. Até podia ter, né, que era questão de entrar no CLT, só que eu vi a realidade da minha mãe, do meu pai, que também foi CLT já, do meu marido, então eu falei, não sei se eu vou estar querendo isso, eu não me Sim. enxergava nisso, né? Porque quando a gente percebe que a nossa mentalidade, por exemplo, que eu vejo assim, a diferença da mentalidade minha para minha mãe, por exemplo é uma mentalidade completamente diferente. Eu sempre tive esse lado muito criativo, muito de deixa que eu faço, entendeu? Então eu nunca me vi dentro de um CLT. Mas eu sempre falei pra minha mãe que, se for pra mim trabalhar, eu queria trabalhar igual você, porque ela é secretária e eu convivi muito nessa área dos médicos ali com ela e tudo, por uns 3 anos também que eu fiquei com ela quando eu era menor, quando eu era criança. Então eu gostava dessa parte. Só que daí eu falei, quando eu comecei, de fato, a entender um pouco da área da beleza e da parte da internet, né, que é o digital, falei, ou é um ou é outro. Não Uhum. tenho outra opção. Eu tinha que fazer dar certo um dos dois. Sim. E você acha qual foi o boom assim que fez você começar?
a entender realmente como que funcionava a área da beleza? Foi algum curso específico que você fez? Foi alguma mentoria que você teve que fez você destravar e ter esse resultado em tão pouco tempo? Porque a gente vê profissionais com mais tempo que você que não tem a mente desbloqueada, que ainda está naquela mente de ficar só nos atendimentos, na agenda cheia. Sim, eu tive uma mentora que, aliás, não sei se você conhece ela, é a Thaís Tebori. Eu já vi você postando. Já, porque ela foi a minha primeira mentora de curso mesmo, que de fato segura na mão da gente e fala, vai, entendeu? Porque o meu primeiro curso de extensão de cílios não foi bom. Paguei tão barato que no final não aprendi nada. Saí do curso tendo que pesquisar tudo no YouTube, tendo que ir atrás e ver aulas que antigamente não, né? Mas ainda tem isso, mas tinha bastante aula gratuita, né? Que é o famoso lançamento. Mas eu assistia, ficava lá até meia-noite assistindo aula, porque eu não tinha outra opção, né? Ou fazia dar certo os cílios, ou nada ia dar certo. Uhum. Então, o meu boom foi quando eu entrei no curso dela. Então, Sim. foi onde eu aprendi muita parte de marketing, que é onde muitas empresárias da beleza não pegam. E até mesmo a parte de. Ai, como que eu posso trazer essa palavra? Mas a forma que você quer ser vista pela tua cliente. Sim. Então, por exemplo, aparecer desarrumada, aparecer reclamando de cliente, aquela carinha de palhaço, sabe, que tem aqui. Então, eu era esse tipo de profissional, por isso que eu não agendava ninguém com lash lift e sobrancelha, porque era Sem exatamente autoridade, né? exato. Então, no curso dela em si foi onde eu dei um boom em atendimento. Então, atendimento, isso me ajudou muito, fui trazendo mais conhecimento, aí finalizou o suporte do curso e tudo. Eu falei, agora tem que começar mesmo, de fato, a aplicar isso aqui. Sim. Mas começou, como eu apliquei tão bem feito, todo o passo a passo, foi quando lotou a agenda. Então, aí eu me vi assim, não era isso que eu queria, porque eu tenho até uma foto que eu vivo compartilhando ela, onde o meu almoço era uma banana às 2 horas da tarde. Então, e eu atendi até de noite, e eu moro em Campo Largo, né? Onde você também já morou aqui, né? No apartamento. Então, eu moro aqui até um em Curitiba. Então, é meia hora de viagem ali, querendo ou não, né? Dentro do carro. E eu chegava a atender 9, chegava em casa 10, já cheguei em casa até meia-noite, assim. Então, não era isso que eu queria, de fato, né? Porque a gente começa a empreender para ter liberdade e ficar presa. Então, eu acredito que, assim, o maior ponto de virada que eu tive foi entender que, a partir do momento que você já tem cliente, você já pode começar a escalar o teu negócio, já pode começar a pensar para frente. Porque se você quiser, por exemplo, a minha opção em dezembro de 2024 mesmo. Quando eu comecei a pensar de fato de o que eu faço para não ficar presa no atendimento. Eu Uhum. pensei em delegar atendimento. E é onde muitas vão, né? Ah, eu vou pegar aqui uma fulana para fazer cílios comigo, comprar uma máquina, comprar mais materiais e deixar aqui. Só que daí eu comecei a pensar, e também eu tive uma mentora também minha que fez a mesma coisa, e no final ela fechou a clínica dela porque também achou que era esse o passo, né? Delegar o atendimento e tudo. E daí foi quando eu falei, tá, se eu quiser ter um filho, como que eu vou fazer para ver se essa pessoa tá fazendo um trabalho bem feito? Claro que existe toda uma questão por trás, né? Mas eu falei, eu quero mais tranquilidade, né? Sim. E depois, a parte de ensinar foi o que mais me pegou, assim. Foi onde eu me encontrei, sabe? Até porque eu não sei se você também foi assim com as tuas clientes. A cliente perguntou, ai, como que faz para durar os cílios, assim? Você começa a explicar que parece que você tá dando aula para cliente. Sim. Tanto que lá na Bahia eu tive clientes que viraram minhas alunas. Aham. Aham, porque fazia cílios comigo, tinha confiança, se identificavam na área e confiavam em mim e foram e fizeram um curso comigo. Exato. Então foi aonde eu falei, poxa, se a cliente tá entendendo, e por que não, né? Daí foi quando eu realmente tive esse ponto de virada. Poxa, eu tenho conhecimento, não quero delegar o atendimento, pelo menos não me vejo por agora fazendo isso. Então vamos para uma outra parte onde as pessoas estão pedindo e precisam de ajuda nessa parte também, né? E qual que você diria que é a maior importância, principalmente para quem é da área beauty, de adquirir conhecimento? Nossa, eu, assim, na parte de conhecimento, eu falo que eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem ter uma mentora me olhando, porque faz muita diferença, muito assim. Eu tenho a minha mentora hoje e eu falo pra ela,
eu não consigo. Claro que existe uma questão ali de escolher a mentora certa, e porque hoje a gente vê muita promessa vazia, né? Ah, você vai faturar tantos mil por mês, tantos mil por semana, e no final a pessoa nem vive aquilo, ela só quer te vender aquilo. Uhum. Então, eu falo Exatamente. hoje com a minha mentora assim que o que mais faz a diferença pra gente, principalmente em qualquer área, não só na área da beleza, do conhecimento em si, é você poder, além de você ter o conhecimento, você saber o que fazer com ele. Então, porque eu vejo muita empresária, muitas alunas que também entram na área, têm tanto conhecimento, mas não aplica, né? Então, isso é uma coisa que eu falo assim, se você já tem o conhecimento, você sabe o que fazer, como fazer, já é muito. Então, vai lá e faz, né? Então, essa parte do conhecimento, eu falo que assim, você precisa ter, desde que você está iniciando na área, você já está na área, tem que ter conhecimento e sempre tá se atualizando. Eu vejo que muitas se acomodam, né? Ah, eu já sei, vou ficar aqui mesmo. Uhum. Então, infelizmente ou felizmente, né, o mercado, ele, independente se é a área da beleza, o digital também, ele tá sempre subindo a régua. Eu falo isso muito com as minhas mentoradas. Eu falei, sempre vai ter uma estratégia nova, um funil novo, um conhecimento novo, porque o mercado está subindo a regra e se você não acompanhar, você fica para trás. E é o que você falou, né? Ah, vai chegar 5 anos no teu negócio, você vai desistir porque você não escalou, você de fato não foi subindo junto, você ficou paralisado ali, daí não tem como. Uhum. Verdade, faz todo sentido isso. E eu digo que assim, você não tem que estar lá e vou postar, estou fazendo uma mentoria, por exemplo, e vou simplesmente postar por hype. Estou num evento, vou postar só por hype. Você tem que estar lá de corpo e alma, aberto para adquirir aquele conhecimento de verdade, para aplicar na sua vida, para fazer diferença na sua vida. Porque marketing não é isso. Tem gente que acha que marketing é só você postar que você está em um evento, né? Não, não faz sentido. Você tem que estar lá pela sua empresa de verdade, para adquirir conhecimento de verdade, para isso transformar a sua vida de verdade, que é algo que, assim, eu acredito que tem muita gente que ainda está bloqueado para isso, que ainda está vivendo naquele. Eu vejo pessoas que estão há mais de 5 anos e ainda estão vivendo aquela rotina de agenda lotada e não saem daquilo. Eu não sei se isso é o que faz sentido para elas, porque eu acredito que não, porque é cansativo, pode ser um pouco lucrativo, mas não é algo que é escalável. Então, para mim, se não é escalável, não faz muito sentido. Você ficar 5, 10 anos vivendo aquela rotina praticamente como se fosse um CLT, porque você está preso aos atendimentos, como você falou. Uhum, exatamente. E eu vejo que muitas. A gente, quando entra na área, é porque a gente já é ensinada, você vai ter muito sucesso quando você tiver a agenda lotada. Pelo menos Uhum, foi o que a minha primeira professora falou, né? Ah, uhum, sua agenda lotou, você vai se ver. E eu não me vi, eu falei, meu Deus, eu não tô tendo tempo pra almoçar, não tinha tempo pra nada. E uhum, foi um momento da minha vida onde eu engordei, porque na área da beleza a gente trabalha sentada, então eu engordei, a gente se vê infeliz com o nosso corpo, com a nossa rotina. O estresse passa pro teu marido, pra tua mãe, teu pai, e vira uma bola de neve. E no uhum. final, assim, eu falo que nessa questão da agenda lotada, é uma escolha. Se você quiser viver, tudo bem. Mas será que daqui 1 ano você quer se ver assim? Você pode pensar. Então, se você, principalmente quem quer ser mãe, quem quer de fato construir uma família, ter uma empresa lucrativa e não uma empresa Sim, onde depende 100% de você ali no operacional, né? Atrás da maca, seja na mesa, enfim, independente da área da beleza que você atua. verdade, verdade. E é por isso que eu digo que o conhecimento é importante. Porque para a gente ter essa mentalidade de não estar presa nisso, a gente teve que adquirir algum conhecimento. E uma coisa que é muito importante que eu sempre falo aqui é desde as redes sociais onde você tá. Eu faço live aqui, tô voltando com as lives todas as semanas, e tem gente que tá aqui, mostra, né, a quantidade de pessoas que estão online no Instagram. Quando eu vou começar a live, sempre que você começa uma live, você faz as suas lives toda segunda, né? Você sabe que aparece lá. E assim, as pessoas podem estar aqui na live adquirindo conhecimento, mas muitas vezes elas estão lá onde? No Reels, rolando Reels e vendo coisas que não fazem sentido. Exatamente, exatamente. A gente está aqui falando coisas para incentivar as pessoas, falando coisas de conhecimentos que a gente adquiriu. Muitas vezes a nossa live tem poucas pessoas porque a maioria das pessoas estão na média, que é ficar vendo coisas que não faz sentido.
Exato. Eu percebi isso mesmo, assim, a partir do momento que a gente começa a fazer alguma coisa no gratuito, seja live, Uhum. seja um conteúdo, alguma coisa. As pessoas que querem, elas às vezes podem até não engajar, mas elas sabem que elas estão recebendo conhecimento. Agora, as pessoas que, é exatamente as pessoas que não assistem que estão lá reclamando da agenda, estão reclamando do curso, estão reclamando. Infelizmente, a gente, né, eu falo assim, a pessoa tem que querer. Então, eu sou uma pessoa que, provavelmente você também, pelo que eu acompanho, se a Uhum. gente quer uma coisa, a gente vai atrás. É como eu Sim. falei, da beleza, eu tinha duas opções, ou dá certo ou dá certo. Uhum. Não tipo, eu vou voltar pro CLT, voltar não, vou aceitar o tal do CLT, vou viver essa rotina. Não, não era o que eu queria. Uhum. Então, muitas estão presas nessa mentalidade, vou ficar aqui na agenda lotada mesmo. Por Uhum. exemplo, eu tive uma mentorada que ela entrou umas 3 semanas atrás e ela me trouxe exatamente que, nossa, Amanda, eu tô me vendo exatamente no cenário que você falou, que é da agenda lotada e não tem lucro, porque ela fatura lá 10 mil e não vê lucro. Eu falei, Uhum. calma, isso tá errado. E ela não tem tempo nem pra viajar. Aí eu falei pra ela, olha, tem alguma coisa de errada aí mesmo, porque ela não consegue parar. Então eu falei, a gente entrou na área para saber a saber e realmente viver uma vida que o CLT não pode proporcionar. Então, faça acontecer alguma coisa diferente ali. E aqui dentro da live a gente pode. Não acho que elas vão entregar tanto. Mas às vezes um insight, uma frase, Uhum. alguma coisa que a gente fala, pode mudar completamente a realidade que Com você vive. certeza. E muda, muda mesmo, porque eu já participei de eventos e para realmente adquirir conhecimento, ia anotando as coisas e saiu projetos do EmpoderaCast mesmo. Eu tive esse insight de criar o EmpoderaCast porque eu gosto de fazer networking com pessoas que têm a mesma mentalidade, o mesmo propósito que eu. Então, eu vi uma oportunidade de estar aqui, seguindo o meu propósito. Eu tô sempre nas redes sociais, tô aí no canal do YouTube também. Então, quis unir o útil ao agradável, trazer pessoas que se conectam comigo e criei o Empodera Cash. Então, de um evento, de uma palestra que eu assisti, veio um insight e eu criei o Empodera Cash. Então, assim, você acha que não vai fazer sentido você estar numa live, você acha que não vai fazer sentido você estar acordando cedo e vendo a live de Amanda, mas, gente, o que não faz sentido é você ter um celular que muita gente usa para fazer muito dinheiro e você tá aí rolando no Reels. Isso que não faz sentido. E é por isso que é importante você adquirir conhecimento e você estar nos ambientes corretos, com as pessoas corretas, que têm essa mentalidade que vão fazer você evoluir. Sim, com certeza. Eu vejo que muitas ficam, não, mas é sorte. E aquele fulano ali tem sorte. A sorte. 8 horas da noite é uma sorte. Verdade, verdade. Pois é. Para estar adquirindo conhecimento e fazendo esse conhecimento acontecer, quem quer de fato viver uma vida diferente da mediana, né? Porque tem muita gente que tá com. Beleza, você tá feliz na realidade que você vive hoje, tudo bem, mas sempre vai ter alguém que, poxa, tá bom, mas eu sei que pode melhorar. Uhum. Então eu vou atrás de melhorar. Sim, sim, são níveis de consciência, na verdade, né? Quando a gente vai levando o nosso nível de consciência, a gente vai vendo que sempre dá pra gente. E não é por dinheiro, chega uma hora que não é mais por dinheiro, é por propósito, entende? Quanto mais vidas a gente abençoa, você aí tá fazendo a sua mentoria, vai mudando a vida das suas mentoradas, então isso se torna um propósito. Não, chega uma hora que não tem mais a ver com dinheiro. E a gente ficar vivendo uma rotina de estar atendendo todo santo dia. Sim, a gente está transformando a vida das nossas clientes, elevando a autoestima delas, mas é só isso que a gente é capaz? Tá entendendo? Não faz sentido. Tem algo a mais do que isso. Deus trouxe a gente para o mundo para um propósito a mais. Eu acredito que todo mundo tem um propósito na Terra. Então a gente precisa. Eu acredito que a maioria das pessoas precisam parar de ficar só no celular vendo coisas que não fazem sentido ou de estar em ambientes com pessoas negativas. Se você já está no mundo do empreendedorismo e você se identifica com pessoas que estão em níveis maiores, mas você não está fazendo o que elas fazem, então tem algo de errado aí, né? E daí é aí que entra o nível de consciência, você estar em ambientes corretos e adquirindo conhecimento correto. Exatamente, exatamente isso. Pois é. E sobre a questão de pessoas que não estão na área, mas que talvez vão assistir nosso vídeo ou agora na live ou depois quando estiver no nosso feed, o que que você daria de dica para essas pessoas que querem entrar na área da beleza, mas ainda estão travadas? Eu diria que apenas entre. Eu sei que quando a gente pensa em entrar em uma nova área, porque provavelmente fazer uma transição de carreira e tudo,
acha que é difícil, né? Mas hoje eu tenho alunas, semana passada mesmo, eu ministrei um curso presencial e até me emocionei numa foto que dela enviou essa semana, que ela comprou a maca dela e ela falou: Eu nunca imaginei que eu ia estar comprando uma maca rosa, porque você realmente me inspirou a isso, né? E eu falei pra ela: Olha, eu fico muito feliz, então faça acontecer. Porque eu falo que hoje, beleza, você saber a técnica é muito importante, completamente. Mas o que que adianta você ter a técnica e você não saber de fato como divulgar? Uhum. Então, para entrar na área da beleza, o Instagram é o teu melhor amigo, é a tua ferramenta de trabalho a partir de agora. Pare de ficar levando como o teu Instagram como, uma brincadeirinha. Eu tô precisando de dinheiro, então eu vou postar que minha agenda tá aberta. Você quer entrar na área e fazer dar certo, o que fez é que eu desse certo de fato e tivesse um boom de 3 meses, foi de Uhum. fato, vamos aplicar o que eu tô aprendendo. Eu já tinha técnica, porque quando você sai de um curso, muitas acham que, vai ser difícil a técnica. Mas muitas vezes a técnica, gente, muitas vezes não, na verdade a técnica, ela é prática. Você Uhum. vai ter um modelo, você vai fazer aqueles cílios naquela modelo e vai começar a divulgar. E simplesmente aí vai dar certo. Você já vai perceber que as pessoas vão falar: tô precisando fazer os cílios, tô precisando fazer a sobrancelha, a unha, e ela vai ir atrás de você. Mas você precisa estar em movimento. Se você não estiver em movimento, eu quero entrar na área da beleza. Vou fazer o curso. Fiz o curso. Mas as clientes não estão chegando em mim. Como que a gente vai chegar em você se você funcionamento é um segredo, né? Eu não Uhum. sei você, pra você chega muita pergunta assim, como que eu faço para posicionar e tal? Eu falei, gente, realmente apareça. Sim. Comece a aparecer, né? E de fato pare de reclamar. Acho que o maior insight também de quem tá iniciando, muitas vezes, é essa parte de a cliente desmarcou, uma modelo desmarcou. Eu vou lá e vou falar: gente, eu tenho conta para pagar, vocês estão louca para desmarcar comigo, não sei o quê. Gente, por favor, não faz isso, porque era um erro que eu cometia e eu vejo muitas profissionais da beleza que postam isso, infelizmente. Gente, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para cuidar. E então, por que que vocês estão fazendo isso? Se você quer agendar horário, olha, minha agenda tá livre, agende aqui. E ser autoridade, isso eu te garanto com toda certeza. Então, o que me Uhum. fez ter o boom de 3 meses foi eu já tinha técnica. Eu fiz o curso, eu aprendi a técnica. Tem uma modelo, se você tiver uma modelo, é impossível que você não tenha uma modelo. Aplica e começa a postar. Sim. Sim. Começou a postar, e tem a constância, né? Vou postar uma semana, sumi na outra. Postei na outra semana. Tenha constância, poste todos os dias que seja, mas não vai postar o agenda aberta, né? Mas poste os cílios, poste você arrumando um carrinho, um material, porque isso é o que vai fazer as pessoas confiarem em você, com toda certeza, isso eu te garanto. O que eu digo, que eu já falei aqui em outra live, é você dar importância pro seu negócio do mesmo modo que você teria que se dedicar no CLT, que é um mínimo de 8 horas diárias. Então, você se dedicar ao seu negócio 8 horas diárias, postar, mesmo que você não tenha atendimento, posta um bumerangue antigo só para atiçar, né, as suas clientes ou as pessoas que estão interessadas em você, você estar sempre aparecendo, porque quem não é visto não é lembrado, gente. Não, exatamente. Quem não é visto não é lembrado. E essa é uma frase que serve para qualquer área. A não ser que você esteja no CLT em si, realmente você não precisa aparecer porque o teu chefe vai te pagar. Mas se o teu chefe falar para você: olha, você vai ficar mais 1 hora aqui, mais 2 horas aqui, você vai ficar. Por que que no Uhum. teu empreender, né, você não faz isso? Por que que você não se dedica dessa forma? Por que que você não estuda? Porque eu falo que quando eu estudava em si, né, na escola ainda, eu falava: nossa, gente, eu odeio estudar, não dá. Eu realmente era uma pessoa que eu não gostava. Comecei a empreender ali com os 16, 17, o que eu mais estudava era cílios, era sobrancelha, e eu não parava, eu ficava horas. Eu tenho o caderno guardado até hoje de um monte de coisa que eu anotava. Igual você falou, vai assistir um curso, uma aula gratuita. Quantas aulas gratuitas eu já assisti? Anotei coisinha por coisinha, porque sempre tem conteúdo, gente. Sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Sempre tem. Verdade. E ter essa consciência de que o conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente. É a nossa carreira, você vai estar investindo em você. Então, quanto mais conhecimento adquirir, mais você vai evoluir. É algo que você pode falir, ter que recomeçar do zero. Mas não vai ser exatamente do zero, porque você já vai ter adquirido conhecimento. Então, aquela Amanda de 3 anos atrás
Mesmo que ela chegasse a ter que recomeçar do zero, igual eu que tive que sair da Bahia para vir para cá e recomeçar, não foi exatamente do zero, porque eu já tinha um nível de consciência maior, entendeu? Então, conhecimento é algo que é importante, que faz você evoluir, que ninguém tira de você. Então, aonde você for, aquele conhecimento vai agregar na sua vida. Com certeza. Isso é verdade. Isso eu cheguei a comentar com a tua mãe ainda, na época que a gente fazia dupla aqui. Eu falei, nossa, ela vai vir de longe pra cá. E ela falou, e vai dar certo. Eu falei, amém, vai dar certo. E deu certo, dá tudo certo, porque a gente já tem conhecimento, a gente já sabe o que fazer. Sim. E E tá aí a agora, importância do conhecimento. Tá aí a importância do conhecimento. É que qualquer lugar que a gente for, agora vou voltar para a Bahia por outro propósito. E eu não tenho medo no meu coração, porque eu sei que todo conhecimento que eu adquirir vai me servir aonde eu estiver. Então, exato, quando a gente vive por propósito, tudo começa a fazer mais sentido. E quando a gente adquire os conhecimentos certos, a gente perde o medo de seguir o destino, mesmo que seja em locais diferentes. sim, com certeza. E em Isso é. questão Sim. E em questão das suas mentorias, você quer deixar algum recado aqui? Tem algum projeto novo que você gostaria de falar para quem vai assistir? A gente vai fazer amanhã uma aula dentro do desafio que foi lançado, né? Durante 7 dias a gente teve um desafio e tudo. Então, amanhã em si a gente vai ter uma aula. E daí na segunda-feira vou fazer uma live ali também às 8 e vou trazer os resultados, os insights. Também vou trazer resultado de aluna. Então, algo que vai ser muito importante, né? Porque às vezes você escutar eu, pode ser que você fale, ah, será? Mas você escutando uma aluna, você vendo os resultados, você Uhum, vê que realmente dá para fazer dar certo e dá para sim. dar certo, né? Então, isso de fato vai agregar muito ao que a gente falou aqui. Não é porque é no gratuito, por exemplo, o projeto todo que a gente fez, o desafio, que foi uma ideia que surgiu comigo e com a minha mentora. Eu falei, poxa, eu queria entregar isso aqui, porque eu sei que muitas empresárias que estão ali no meu Instagram e mentoras de fato que estão travadas na venda estão em uma mentoria que foi vendida como uma mentoria e no final é um curso gravado. Acontece isso, eu sei como que é, porque eu já passei por isso. E infelizmente, ou felizmente, a gente tem outro caminho, a gente Sim. consegue se entender porque a gente já tem um negócio, a gente já tá dando certo em alguma coisa. Então é apenas escalar, né? Já tá dando certo. Uhum. Então, dentro do desafio, o que a gente mais trabalhou ali e elas mais trouxeram foi que, de fato, poxa, eu realmente, Amanda, eu tinha aprendido isso. Mas a pessoa só falou isso, mas não me trouxe a fundo. E você me trouxe, mesmo no gratuito. Então, por isso que eu falo para vocês que o gratuito ele é poderoso. Eu sei que tem muitas pessoas que vão usar assim pro errado. A gente não consegue, né, conter ali o que as pessoas estão querendo repassar de fato para frente, mas eu te garanto que acompanhando tanto a Duda quanto eu aqui, você realmente vai ter resultado. Porque o que Sim. eu posto no meu Instagram, gente do céu, eu falo que o meu Instagram em si, ele não é hoje só, ele é um arroba de Instagram. Ele é uma empresa, você vai ter resultados, e isso é o mais poderoso, né, que do digital em si, de mentoras que realmente guiam você pelo caminho certo. Porque dentro do desafio que eu mais percebi foi isso. Eram mentoras que estavam ali falando, nossa, Amanda, é por isso que eu não estava vendendo, por isso que não estava acontecendo isso. Acessando coisas que, fulana falou para mim aplicar funil de venda. Eu nem sei o que é um funil de venda. Uhum. Então tem toda essa questão, sabe? Então a gente, durante 7 dias, foram 6 aulas ali, porque amanhã completa 7, e onde a gente vai ter uma aulona ao vivo, elas vão me trazendo o resultado delas. E na segunda-feira, live pra gente conversar lá também. É isso, gente. Já segue a Amanda, uma história muito inspiradora. 3 anos que a gente olha assim e pensa que é pouco tempo, mas para você ver como que o conhecimento ele dá poder para nossa carreira. Quando você adquire o conhecimento correto e você aplica esse conhecimento, você vê que a Amanda aí deslanchou em muito pouco tempo. Parabéns pela sua história muito inspiradora, tá? Eu estou sempre te acompanhando, vejo suas lives sempre que eu posso. Tá, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, de estar falando da sua história. Que animadíssima. Eu falei, ai, sério? Não, juro, desde quando você falou que ia voltar, eu falei, ela vai ter que me chamar, eu vou ter que aqui. E aqui estamos nós, falando da sua história e falando sobre conhecimento. E, gente, uma coisa muito importante também que eu quero reforçar aqui para vocês.
são as pessoas que vocês acompanham, tá? Essa questão do gratuito, não acho que porque é gratuito que é ruim. Eu tenho um canal no YouTube e lá tem muito conhecimento gratuito que as pessoas assistem e falam: Meu Deus, eu precisava disso, sobre isolamento, sobre técnica de cílios. Tem muita coisa gratuita no meu canal do YouTube que muitas vezes é coisa de curso. Então, não se engane achando que gratuito é ruim. E sigam a Amanda. Esse desafio de 7 dias, como que ele funciona? A pessoa tem que te mandar um direct, vai ter outras vezes. Ele agora vai ficar liberado, ele vai ter um valor simbólico ali para a pessoa conseguir adquirir, né? Mas as aulas já são gravadas em si, é uma oportunidade exclusiva que elas acessam ali, tanto em funil que elas recebem gratuito, narrativas, toda essa questão que elas acessaram. Só que realmente, para quem acessou essa semana em si, acessou no gratuito, porque de fato era algo muito exclusivo ali e para elas terem os resultados e me trazerem ali. Mas agora em si, como já teve umas 3 ali mentoras que, ai, Amanda, não deu tempo de entrar e tal, eu falei, tá. A gente abriu ali uma vaga, ó, a Amanda falou, é perfeito, tá? Olha. Realmente foi assim, poderoso, porque eu trouxe exatamente muitos pilares e ainda eu falei para elas, calma que tem mais, no ao vivo ainda tem mais, porque infelizmente tem gente que entrega muito raso, mesmo no pago, mesmo no pago. Eu falo isso porque eu vivi essa experiência, me vi desesperada. Eu falei, gente, eu passei 6 meses sem vender. O que tá acontecendo? E no desafio eu mostro todo o passo a passo para que você venda, né? Porque não sei como que de fato a parte de mentorias e curso as pessoas têm na cabeça delas, mas as pessoas acham que é só divulgar e pronto, vou vender aqui, vou postar isso, vou postar aquilo. E não, primeiro tem que ter uma estrutura por trás para daí de fato você vender. Então é exatamente isso que eu mostro no desafio e ele vai ficar disponível a partir de segunda-feira ali. Aí ele vai ficar com um carrinho ali aberto para quem quer entrar. Então, a partir de segunda, ele vai ficar num valor simbólico de R$ 27 para quem de fato quer acessar. E Uhum. muita gente diz, só R$ 27 vai entregar muito. A Amanda já falou aqui, né? Porque ele foi realmente um desafio que, Uhum. assim, tanto mentoradas minhas que já estavam, que também participaram, a Amanda é uma delas, quanto participantes mesmo que resolveram dar esse boom, né, no negócio delas e acessar a estrutura certa. Então, Sim. ele vai ficar disponível depois para, de fato, você acessar ele e ter ele vitalício ali com você. Uhum. Nossa, perfeito. Gente, já segue a Amanda, tá? Se no gratuito ela já entrega muito conteúdo, imagina no pago. A Amanda quer deixar um recado final para quem está assistindo a live ou para quem vai assistir? Reforçar o tema mesmo que a gente mais tocou aqui. Então, muitas acham que, ai, o que falta, o que é isso? Mas às vezes você já tem o conhecimento, o que falta é você acessar a estrutura, Uhum. né? Muitas vezes é a estrutura que está faltando ali, tanto para uma agenda quanto para venda de fato. Então, tudo é estrutura, né? Nada Uhum. acontece do dia para a noite. Muitas acham que é uma mágica que acontece, mas não, é estrutura e isso precisa que você Uhum. acesse. Deixa eu vou pegar a Aurorinha aqui, que ela tá brava. Ah, lindo! Fala, oi, Aurora. Tá com sono, não quer dormir. Fala. É isso, gente. Amanda, muito obrigada, tá? Muito bom esse papo com você, sua história inspiradora. Outras oportunidades aí, estaremos junto. Quer falar alguma outra coisa pro pessoal para finalizar? Foi um prazer estar aqui, de verdade. Eu tava acompanhando desde o começo do ano, de fato, quando você começou a postar no EmpoderaCast. E, de fato, olha o poder do digital, né? A gente se Uhum. acompanhava e agora a gente está aqui. Sim. E o que eu digo para vocês é acessem, né? Acessem, simplesmente acessem. Não tenham medo de ter conhecimento, não tenham medo da venda. Uhum. E de fato, o gratuito ele entrega muito. Apenas você tem que seguir a pessoa certa ali. E foi um Sim. prazer estar aqui hoje com Ah, vocês. o prazer é todo meu. É isso, gente. Eu vou deixar a live salva. Dá tchau, Aurora. Tchau, princesa. Tchau, Amanda. Boa noite. Já sigam a Amanda. E é isso, gente. Beijo, boa noite. Tchau, beijo.